Olá, seja bem-vindo ao Teomídia Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Mais uma vez, queremos falar a respeito de teologia, vida e fé para a glória do nosso Deus. No episódio de hoje, nós vamos conversar a respeito do que é liberdade cristã e como a palavra de Deus nos orienta a respeito dos limites e também dos privilégios que temos em Cristo e da liberdade que Ele nos dá. Para participar desse bate-papo conosco, eu convidei hoje para estar aqui o pastor Marcelo Serra de Souza, que é pastor da Igreja Presbiteriana no Morumbi Sul, aqui na cidade de São Paulo. Pastor Marcelo, muito obrigado pela sua presença conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com o Fernando Hamilton também, para fazermos esse trabalho para a divulgação da liberdade que Cristo nos concedeu. Sempre importante estarmos falando sobre esse Evangelho de Cristo e divulgando a sua palavra por todos os meios possíveis. Ótimo, obrigado então. Como o pastor Marcelo já adiantou, está aqui conosco novamente o pastor Fernando Hamilton Costa, também pastor da Igreja Presbiteriana, da Igreja Presbiteriana do Calvário, aqui no bairro Campo Belo, na cidade de São Paulo também. Pastor Fernando, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez o seu convite. Ótimo nós estarmos juntos aqui. Muito Ótimo. bom. Então, como já havia dito, nosso tema central hoje é falar sobre a liberdade cristã. Eu aproveitei esse tema por saber que esse tem sido um tema constante na vida e no ministério do pastor Marcelo. Eu sei que esse foi o trabalho que ele fez ainda na época de seminário, seus estudos conclusivos, né, sua tese ou sua monografia, né, na época de seminário, e tem sempre falado e foi escrito sobre isso. Pastor Marcelo, eu vou começar com o senhor. O que é liberdade cristã de acordo com a Bíblia? O que Cristo nos dá e como Ele nos faz livres? Bom, primeiro eu gostaria de falar sobre um pouquinho antes, né, sobre um pouco do conceito de liberdade, né? Certo. Eu entendo, e os filósofos também falam sobre liberdade. Liberdade é uma coisa fundamental para o ser vivo, não só para o ser humano, para o ser vivo. Eu tenho, né, nesse trabalho que eu fiz de conclusão de curso e que eu estou desenvolvendo ainda, cada dia eu pego um pouquinho, de tempos em tempos, para desenvolver. Vamos ver se publico um livreto a respeito, né? Mas, então ali nós vemos que a liberdade é algo muito precioso para o ser vivo. E desde que nasce, o ser vivo ele quer liberdade. Então eu gosto muito de natureza, de observar a natureza, assisto muito a geografia, National Geographic, né? Animal Planet, essas coisas. E desde pequeno eu gosto muito dessa coisa de natureza. E observo bastante esse aspecto dos filhotes dos animais, a curiosidade que eles têm, até pondo em risco a própria vida, de sair do ninho, né? E querer ser livre. E nós vemos também que até as plantas, de uma certa maneira, elas viajam. Quando eu era pequeno, eu gostava de ler, sempre gostei muito de ler. E li um artigo que falava como as plantas viajam, né? E aí nós vemos que até as plantas, elas se libertam. Então eu tenho em casa um ipê roxo, que uma vez por ano ele tem o seu ciclo de flores, e depois ele dá a semente. E a semente dá numa vargem, a vargem explode e solta sementes muito leves que vão voando. E vão para longe, e onde elas caem, ela começa um novo sistema. Outras plantas, elas funcionam como se fosse um velcro. Você passa, ela gruda na calça, gruda no pelo dos animais, e elas viajam e vão para outros lugares. Então é assim que as plantas viajam, É né? assim que as plantas viajam, né? Voando pelo vento, presa no pelo dos animais ou na roupa, e num aspecto de liberdade. Então, e nós, seres humanos, eu entendo três tipos de liberdade que a gente pode dizer. Então, são a liberdade física, que é você o ir e vir, né?
o artigo 5 da Constituição, a liberdade de ir e vir, o intelectual, que nesse intelectual você pode subdividir em moral e outras, né? E o espiritual, que é o mais importante no meu ponto de vista. Então, indo agora para o lado bíblico, né? O que nós conseguimos, através de Jesus Cristo, a liberdade? Como nós conseguimos e por que nós conseguimos? Nós só conseguimos através de Jesus, logicamente, através dele. Então, no texto lá e Paulo fala muito sobre isso na carta aos Gálatas, porque os Gálatas eram uma igreja nova, né, que fruto da primeira viagem missionária de Paulo, né, que foi ali por aquela região da Galácia, e eles estavam ainda imaturos no seu caminho do Evangelho, que haviam aprendido de Paulo ali há pouco tempo, e alguns judaizantes, judeus que não se converteram naquelas viagens de Paulo, naquelas pregações de Paulo, e até alguns que até tinham se convertido, eles queriam trazer de novo os Gálatas, que haviam recebido o Evangelho, portanto, a liberdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Esse tema está muito batido agora no nosso país, porque o presidente gostou desse versículo e fala, né, a todo tempo. Não sei o objetivo dele, se é mesmo proclamar a palavra de Jesus, a liberdade de Jesus, ou tem outro objetivo, não importa. O importa é que ele tem dito. E muitas pessoas têm procurado a Bíblia para ver isso, né? Então, essa verdade, conhecereis a verdade vos libertará, é o princípio da libertação de Cristo. Quando Jesus falava com os seus discípulos, ele falava exatamente isso, né? E ele falava assim, aqueles que me conhecem serão libertados, serão livres. Então, voltando para o Gálatas, lá, quando Paulo fala, porque ele sabia que aquele evangelho que tinha pregado para eles era o evangelho da libertação. Libertação de quê? Do jugo do pecado. Então, era a libertação do jugo do pecado e do jugo da lei. Então, o que acontecia, que eu falei dos judaizantes, é que esses judaizantes, que não tinham se libertado da lei ainda, entendiam que era necessário um complemento para a obra de Jesus Cristo. E quando eles se aproximam das igrejas recém-formadas, eles querem voltar aos rituais, às leis, como é que chama? Leis cerimoniais, exatamente, né? E aos ritos dessas leis cerimoniais da antiga aliança. Então aí Paulo se preocupa com esse retrocesso no entender dele. Então ele escreve essa carta aos Gálatas exatamente alertando os Gálatas sobre a liberdade que eles já tinham obtido através de Jesus Cristo e que era uma obra completa, como nós lemos na carta aos Hebreus, né, consumada. Jesus mesmo, ao expirar na cruz, ele diz, está consumado, a obra dele estava consumada, porque ali na cruz ele cumpriu toda a sua missão, naturalmente depois, vencendo a morte e sendo glorificado outra vez, ele nos dá a razão de confiarmos nessa liberdade que ele nos deu. Nós estamos falando, então, você está falando sobre um conceito geral de liberdade e entrou principalmente pela carta aos Gálatas, nas palavras do apóstolo Paulo, mostrando a nossa liberdade em Cristo. Isso. E o senhor disse também, né, a respeito de liberdade do pecado, ou liberdade da morte. Pastor Fernando, uma coisa que me intriga, e obviamente eu gostaria que os nossos ouvintes tivessem um entendimento sobre isso. A prisão da morte do pecado, ela está imposta sobre um grupo específico de pessoas, sobre uma visão de credo, ou a Bíblia nos ensina que ela é para todas as pessoas? Toda pessoa, todo ser humano está debaixo dessa condenação e dessa prisão da morte do pecado?
O pastor Marcelo já definiu, não com muita preocupação sobre isso, a questão de liberdade, não é? Então, mas nós temos que ter algumas referências, como sempre, né? Você sabe que eu amo essa expressão e falar sobre isso. Precisamos ter algumas referências, especialmente para quem nos ouve, porque nós nos entendemos muito bem, conhecemos o que nós estamos falando, estamos à luz das Escrituras, para nós não tem dificuldade. Mas talvez fosse bom pontuar alguma coisa. Primeiro, há um texto em Gálatas que o pastor Marcelo citou, né, que é o capítulo 5, onde diz que para a liberdade é que Jesus Cristo nos libertou, né? Mas eu vou puxar outra palavra de Paulo, e aí vai entrar naquilo que você citou, Ludiero Neto, que é a Efésios 2, porque ali, quando a primeira afirmação que nós encontramos, Paulo diz assim, que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, para nós cristãos, um conceito que nós temos é que todo ser humano, na verdade, e aí é que é meio difícil da pessoa que não é convencido pelo Espírito e pela palavra, entender que, na verdade, ele está preso, porque a ideia é, eu vou para a igreja e eu vou ser preso, porque eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu não, né? Muitas Então, pessoas que não conhecem o Evangelho enxergam do lado de fora como se fosse uma série de regras. Faça isso, faça aquilo e pronto. Tanto que antigamente, hoje em dia não fala mais, eu creio que nem de seu tempo, não é? Mas eu lembro ainda, menino, as pessoas falavam, qual que é a sua lei, né? Quando eu queria saber qual que era a sua igreja, as pessoas me perguntavam assim, qual que é a sua denominação, qual que é a sua lei? Então era um termo que já dava a ideia de que a igreja era cheia de leis, as regras de cada igreja. Pelo menos aqui em São Paulo, onde eu vivia, era assim que falava, né? Então, na verdade, isso é uma coisa que é difícil para o ser humano entender, que ele está preso nas garras da morte, foi o que o pastor Marcelo já disse aqui, mas ele está preso, e nós chamamos isso preso ao pecado, às consequências da morte. Porque lá no Éden, primeiro pecado, foi dito a Eva que se ela comesse daquele fruto, ela seria igual a Deus e, de certa maneira, seria livre. Não precisa mais de Deus. E aí o ser humano começa a fazer confusão entre liberdade e autonomia, né? Então eu não quero nada. Só que não percebe, como diziam os filósofos gregos, né? E Paulo fala isso lá no discurso em Atenas, que os próprios filósofos gregos diziam que nele nós existimos e nos movemos. Então, há um conceito de que todos nós estamos debaixo do cuidado da soberania do que nós chamamos providência de Deus. É claro que isso é um absurdo para muita gente que não se convence da existência de Deus. Então, afinal, é livre o quê? Eu sou livre das garras do pecado, da condenação, afastamento eterno de Deus, todo o sofrimento que eu tenho. Então, a liberdade que o Senhor nos chamou foi a liberdade não para eu viver soltinho, porque não existe essa possibilidade. Eu dependo de Deus, eu não sou autônomo. A gente tem essa comparação aqui no Brasil, né? Então, você tem emprego, você tem vínculo empregatício, você é autônomo. Não existe autônomo, porque o autônomo ele tem que pagar imposto, ele tem regras para viver. Então, autônomo ele não é mesmo. Se ele fosse autônomo, a palavra autônomo, a palavra grega que significa aquele que faz a própria lei, e ninguém é autônomo, nenhum de nós é autônomo, tá certo? Então há uma confusão entre liberdade e autonomia, e isso nós também precisamos estabelecer quando falamos de liberdade cristã. O que Jesus fez é que ele nos libertou das garras da condenação e da morte, mas nós vivemos servos de Deus, né? Então, assim, que liberdade é que é essa? Quem olha de fora pergunta, que liberdade que vocês estão falando afinal? Ou seja, eu não tinha fé nenhuma religião, vivia minha vida sossegado. Agora, então, à luz do cristianismo, então eu vou ser livre de algo que talvez eu desconheça. Para ser preso para outra coisa. Para ser servo de Cristo Jesus, né? E a palavra servo é a palavra escravo, né? Exatamente. Então, como é que é isso? Como é que a gente, então, aplica essa ideia de fomos livres da morte para servir a Cristo? É isso, pastor Marcelo? Na verdade, essa é uma confusão mesmo real, patente, porque o conceito de liberdade sempre é muito confuso. Por isso que eu falei sobre liberdade física, liberdade intelectual e liberdade espiritual. E no nosso caso, Cristo nos deu liberdade espiritual. Essa liberdade espiritual afeta o nosso intelecto,
e automaticamente afeta a nossa liberdade física. Mas isso é ao contrário, vem do espiritual para o intelectual e para o físico. Ou seja, se eu não tiver uma libertação espiritual... as pessoas normalmente pensam ao contrário. Pensam, eu sou livre fisicamente, livre intelectualmente e não preciso preocupar com o espiritual. Com o espiritual. Então, e exatamente esse é o erro, porque nós somos presos espiritualmente. E o que é o mais importante, porque o nosso corpo físico é limitado, Sim. é corruptível, a nossa liberdade intelectual também tem fim, com o nosso corpo físico também vai a liberdade intelectual, mas a espiritual não é finita. Então a preocupação com a nossa vida espiritual deve ser a principal e a única liberdade espiritual que nós temos através de Jesus Cristo, pelo que o pastor Fernando falou, né? Nós fomos criados livres. O ser humano foi criado livre. É uma criatura de Deus. Então, Deus criou o homem livre. E quando ele diz ali na Trindade, a criar o homem, fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, naturalmente que ele fez o homem à imagem e semelhança de Deus, um homem livre. Tá certo? Agora, para você ter liberdade, é preciso ter um contraponto. Tá certo? Ninguém é totalmente livre se não houver um contraponto. Até como o pastor Fernando falou, tipo assim, liberdade é diferente de autonomia, ou seja, o homem foi feito livre, mas dentro da criação de Deus, do poder de Deus, da autoridade de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Deus pôs uma única restrição para que o homem pudesse exercer a sua liberdade. Porque se não tivesse nenhuma restrição, ele seria autônomo, né? Não seria livre, ele seria igual a Deus e não poderia exercer sua liberdade. Ele seria, talvez até pior, seria um autômato, né? Porque ele é uma criatura igual às outras qualquer, e não uma criatura especial com livre-arbítrio. Mas é um sonho do homem ser totalmente livre. Sim. Nós vemos essas histórias de AI, né? Então esse filme já é velho, mas sobre a inteligência artificial, então o cara, você cria um autônomo e daí ele parece que ele, hoje, né, você vai ser eterno porque vão tirar os seus pensamentos, colocar num chip e mesmo que teu corpo acabe, vai ficar lá no computador. O homem tem essa ilusão da liberdade que na verdade não existe para ninguém, porque eu não sou livre. Mesmo que eu tivesse aqui possibilidades, eu não posso aqui dar um tapa no Neto ou em você. Eu não posso chegar aqui e ir no mar e andar por cima das águas. Eu não posso sair voando. Então, ninguém é livre filosoficamente como as pessoas idealizam que, não, nós precisamos ser livres. Nós estamos presos à gravidade da Terra. Então, as pessoas, quando você começa a idealizar liberdade, às vezes você cria umas coisas que não é assim. Eu não posso sair daqui e atravessar a rua sem olhar para os lados porque não interessa, eu sou livre para... Não, eu tenho que... Toda a nossa vida tem limites. Então nós estamos falando de outro tipo de liberdade, Exato. como o pastor Marcelo. Marcelo. Só para completar a minha ideia desculpe, aqui, porque o que eu queria dizer é o seguinte, fomos criados livres, mas Deus pôs uma restrição que foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para que o homem pudesse exercer sua liberdade de escolha. Então você fala assim, eu não tenho como escolher, sou livre de quê? Posso fazer o que quiser, né? Mas Deus pôs uma restrição para que pudesse exercer o livre-arbítrio. Mas você escolhe. A minha orientação é para não comer dessa árvore, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então essa era a restrição. E aí a hora que o homem comeu, desobedeceu, e ele tem que arcar com as consequências, que a consequência é o que o pastor Fernando falou de Efésios 2, nós morremos espiritualmente. Ou seja, o que nós estamos tratando é que o nosso entendimento a respeito também do registro do livro de Gênesis, ele está mostrando que Deus não meramente deu uma lei, ele deu uma lei, apresentou os porquês e mostrou as consequências da desobediência. Exatamente. Ou seja, não é uma questão assim, eu não quero que você coma isso e acabou. Porque se comeres, morrerás. Então tem essa relação. A lei de Deus também nesse sentido, ela é para proteção
do ser criado. E de certo aspecto Deus colocou, porque assim, ele colocou e falou, você vai dar nome para os animais. Quer dizer, eu não posso falar assim, eu não quero dar nome para os animais. Eu já tenho uma ordem. Você vai cuidar do jardim. Nós chamamos de mandatos culturais, Sim. na nossa teologia e tal. Então assim, tem uma série de coisas que nós todos somos aqui. Você vai crescer e multiplicar. São ordens. Então, não, eu não quero ter filho, acabou. Então existem certas coisas que o Senhor estabeleceu e eu estava querendo fugir disso, pastor Marcelo, porque é duro falar em liberdade, não falar em livre-arbítrio, né? Porque essa é uma outra desilusão que o ser humano tem, um entendimento errado nas Escrituras, que as pessoas falam, vamos usar nosso livre-arbítrio. Nenhum ser humano hoje pode usar livre-arbítrio. Livre-arbítrio foi dado a Deus ao homem, mas ninguém é livre para arbitrar, porque todos nós somos escravos do pecado e um escravo não é livre. Isso é tão difícil de algumas pessoas entenderem. Mesmo que você dê a liberdade para ele, como um papagaio, como uma pipa, como um maranhão, penso, ele vai embicar para o chão, porque ele não existe um ser humano livre. O único foi Adão e o segundo, Jesus, porque nunca pecou. Ninguém mais tem livre-arbítrio. Assim, livre-arbítrio é um direito que Deus dá, né? Então você é livre, neto, para fazer o que você quiser. Mas você não vai fazer o que você quiser porque você está escravo do pecado. E outra coisa, porque as pessoas também confundem livre-arbítrio com liberdade de decisão, né? Que são coisas diferentes. Certo. Você tem liberdade para tomar decisões, escolher, mas você não tem um livre-arbítrio para decidir sobre a sua vida espiritual, principalmente. Até porque essa escravidão espiritual que nós estamos falando aqui, nos termos novamente lá de Efésios capítulo 2, não é meramente escravidão, aprisionamento, é morte. Morte. É morte. Então, o que nós estamos falando primeiramente, então, de uma forma mais generalizada, num primeiro lugar, é que quando falamos sobre a liberdade cristã, nós estamos falando, na verdade, sobre uma nova vida em Cristo, um aspecto essencial daqueles que nasceram de novo pelo poder de Cristo Jesus. Mas, pastor Marcelo, infelizmente, já na carta aos Gálatas a gente lê que muitas vezes as pessoas afirmam liberdade para promover libertinagem. Exatamente. Ou uma liberalidade. E essa tentativa que o pastor Fernando falou também, de querer dizer, não, agora eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. A Bíblia também limita isso, não limita? Fundamentalmente, você tem que associar o versículo 1 de Gálatas 5 com o versículo 13, né? Porque senão você vai entrar nesse conceito que você falou. Olha o que diz o versículo 13 aqui. Ó. Portanto, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. O que é um trabalho, é uma limitação. É uma limitação. Seria, você né? foi livre para ser servo. Servo de Cristo De e um Cristo dos e um outros. dos outros. Então, aí que está essa liberdade. É fundamental isso. Porque as pessoas... E olha, quando você é livre, você é capaz de fazer isso. Porque quando você não é livre, você não é capaz de fazer isso. Primeira coisa, a maior dificuldade da tua liberdade está em você mesmo. Primeira coisa. Se libertar do seu ego. Da sua personalidade. Você nasce com uma personalidade. Todos nós temos uma personalidade. A personalidade é inata. Mas você vai desenvolvendo a sua personalidade no seu caráter. O seu caráter vai sendo desenvolvido. Você pode formar... O seu caráter é formado. Então, o que acontece? Quando você é libertado por Jesus, o seu caráter muda, você passa a ser outra pessoa, outra criatura, outro caráter. E aí, quando você está livre, o seu caráter é livre e você consegue dominar o seu ego, você consegue ser livre para servir. Até porque... E nada é pesado, quando você não se sente mais escravo. Até porque, voltando novamente ao texto de Efésios 2, ali ele mostra que os mortos são servos de alguém. Porque ele diz como que nós andávamos antigamente como aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, que estão debaixo do domínio do príncipe da potestade do ar. Então, não existe, como a gente está falando, não existe, no final das contas,
ninguém de fato livre e ninguém de fato autônomo, a não ser aqueles que estão em Cristo. A liberdade, aqueles que não estão em Cristo, que não servem a Cristo, não estão, então se eu não sirvo a Cristo, sou livre de Cristo. Mas são, na verdade, eles são servos, a Bíblia diz, do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Usando o próprio exemplo do Marcelo, pastor Marcelo. Passa uma pessoa e pega a sementinha na roupa e leva. Mas leva para onde a pessoa está levando. Então a semente encontra liberdade, mas ela vai livre aonde a pessoa, o animal está levando. Ou aonde o vento está, para o lado que o vento está soprando. Então a semente não fala assim, não, quero ir hoje contra o vento. Então é isso que a liberdade é algo desejável, algo amável, né, para todos nós, mas é claro que não existe essa de que eu faço o que eu quiser. Isso é uma coisa que vai contra a filosofia, a existência humana, porque a pessoa não precisa ser crente para dizer a sua liberdade tem limite. Eu não posso entrar na sua casa e pegar o que eu quiser lá dentro. Nenhuma filosofia do mundo vai dizer que isso é uma coisa eticamente aceitável, por exemplo. Então, mesmo que pregue a liberdade, nós sabemos que um conceito, se é que existisse um sonho livre de liberdade completa, não existe isto. Mas algumas pessoas vivem como se existisse. E elas querem que tenha isso. Então, você tem igreja, você vai na igreja, domingo, você tem que ir na igreja, ou você tem que ficar quieto no meio de um culto, ou você não pode isso, não pode isso, sei lá, as coisas que as pessoas não entendem. Agora, uma coisa que a gente precisa completar, que sempre trazer, né? Nós sabemos que pela nossa formação, cremos no Criador. Quando eu exerço essa liberdade de servir, como o pastor Marcelo falou, e você também estava falando agora, Ludgero, o que acontece com a gente? Nós encontramos prazer. E isso é uma coisa que as pessoas não podem entender. Como é que você pode ter prazer servindo? Mas isso é uma coisa que fica aí jogada. Só quem experimenta pode saber, né? Exatamente. Agora, tem essa confusão, eu tenho nesse meu escrito aí, que está para comentários aí, que eu não sei se vou publicar ou não, mas de qualquer maneira, tem um texto lá que eu ponho de filosofia mesmo, de um livro que eu estudei no meu secundário, lá dos 17 anos. Lá. E tem um texto que é muito interessante sobre isso, que ele fala assim, hoje Manuel se atirou na frente do metrô e morreu. Manuel era livre para se jogar na frente do metrô. Mas o que aconteceu com a vida de Manuel? Manuel perdeu o emprego. E Manuel começou a viver à custa de sua mãe. E Manuel estava procurando emprego, mas demorou muito para o Manuel achar emprego, sua roupa já estava poída e ele não tinha coragem mais de ir fazer entrevista para emprego, porque sua roupa estava ruim, e quando as pessoas o viam com aquela roupa ruim, não lhe davam emprego. Aí ele foi para outro lugar e seu sapato estava furado, e aí ele não conseguia fazer tal tarefa por causa disso. Então, aí fala assim, Manuel foi livre para se jogar na frente do trem, mas ele era livre para procurar emprego, mas as outras pessoas eram livres para não dar emprego para ele. Manuel era livre para comer, mas não era livre para comprar a comida, porque ele dependia da sua mãe. Então, a liberdade está num contexto geral onde todas as pessoas estão presas de alguma maneira em alguma coisa. Como o pastor Fernando falou, o autônomo não é autônomo, ele está preso na legislação, ele está preso em regras, e mesmo o autônomo ele tem que cumprir as suas tarefas, seu contrato, suas coisas. Todos nós estamos limitados de alguma forma. E a nossa vida espiritual, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, ela é livre, ela se torna livre dessa escravidão que o pastor Fernando falou. Porque muita gente fala assim, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu vou na boate, eu vou não sei o que, eu uso droga, eu fumo, eu bebo, eu faço o que eu quiser. Eu aprendi uma coisa, que na verdade você está sendo levado pela coleira, né, daquele que você mencionou, de Efésios, que é o príncipe da potestade. As pessoas que não têm a liberdade cristã, elas estão presas numa coleirinha
e vão sendo levadas para onde o inimigo quer que elas vão. Então, essa liberdade é ilusória. E só quando você tem esse encontro real com Cristo e a sua vida é transformada que você percebe que isso tudo é uma prisão. Né? E na sua experiência, na minha experiência particular, né, eu já tive a oportunidade de ir nesses lugares horríveis, né, que hoje eu acho horrível e lamento ter estado por lá alguma vez, mas me trouxe também uma visão do que aquilo lá te mata. Mata aos poucos, você vai morrendo aos poucos, sem saber qual será o seu fim. E principalmente quando você sabe, as pessoas têm esse sentimento de que tem um espírito dentro dele. Todos têm, todos. Todos têm, mesmo aqueles que negam, né? Têm esse sentimento. E o desespero da morte vem exatamente dessa incerteza do seu futuro pós-morte. Porque aqueles que creem que morreu, acabou, né, que são raríssimos e não sabemos se são sinceros ou simplesmente fazem tipo, pode ser que sejam sinceros. Não sou aqui o juiz dessas pessoas. Juiz de nada, né? Mas pode ser que seja sincero. Mas mesmo todos temos preocupações do que será no futuro. Agora, aqueles que são libertos por Jesus Cristo e creem na sua palavra, na sua doutrina, nas suas promessas, na promessa da palavra de Deus como um todo, porque a palavra de Deus inteirinha é focada em Jesus Cristo, né? Desde do primeiro livro até o final, é focada em Jesus Cristo. Aqueles que são libertados, conhecem a verdade, são libertados, eles têm outra visão, outro sentimento, outra postura nessa vida. Por isso que a liberdade que Cristo nos dá é fundamental para nós termos uma vida nova e distinta da vida comum deste mundo. Nesse contexto, então, que a gente está falando sobre Gálatas 5, pontuando de uma forma assim, indo mais, de uma forma assim, mais afiada para certos pontos, eu estava me lembrando aqui, enquanto vocês estavam falando, a respeito dessa ideia, então, da liberdade cristã. Ok, nasci de novo, confessei a Cristo como Senhor e Salvador, uma obra genuína do Espírito Santo na minha vida. E aí agora, eu sou livre, mas eu não sou autônomo, sou livre por Cristo, servindo a Cristo e servindo o próximo. Mas existe dentro, então, já do conceito evangélico, aí indo de fora para dentro, muitas pessoas que ainda têm dificuldade de entender isso, até mesmo quanto a essa questão do uso da lei, da prática da lei, do poder da lei hoje. E de uma forma geral, o entendimento cristão ao longo da história tem sido também que nós não desprezamos a lei de Deus. Mas a nossa liberdade se dá porque nós que não poderíamos cumprir a lei de Deus, nós que não somos capazes de cumpri-la de forma perfeita para alcançar salvação e liberdade, recebemos isso gratuitamente em Cristo Jesus. Se eu recebo isso agora, lá em Gálatas, eles estavam querendo impor leis cerimoniais, ou seja, você só pode dizer que é cristão se você primeiro voltar a ser judeu, circuncidar e etc. Essas é ponto comum que elas não existem mais no meio da igreja. E como nós ficamos, por exemplo, com as leis, os princípios da lei, da vida, de obediência a Deus e a Cristo para a nossa vida depois da conversão? Então eu sou crente, eu tenho lá o decálogo, os 10 mandamentos. Eu devo cumprir para não cair da salvação? Eu tenho uma obrigação agora de fazê-lo ou senão eu volto a ser escravo? Como é que funciona essa relação daqueles que já foram livres em Cristo com a prática da lei de Deus? Então, mas aí eu posso voltar para Efésios 2? Não, então, pode. Porque Efésios 2, o que nós estávamos falando aqui, nós temos alguns tipos de prisão. A pior de todas é essa que atemoriza, porque, tá bom, então tem a categoria de pessoas que não acreditam que existe nada depois dessa vida, como o pastor Marcelo falou. Muitos desses tiram a sua própria vida. O final de muitos filósofos conhecidos que nós temos foi suicídio, porque eles não acreditavam que existia nada. Então, para que também eu vou ficar aqui sofrendo, tomando vacina, não sei o quê? Então, minha vida acabou e acabou minha briga. Né? Isso aí não existe mais nada. Tá, então, tirando esse grupinho que pensa assim e que se converteu, né? Porque eu digo que todo ateu se converte. Quando ele morre, ele se converte, porque ele vai encontrar de frente com Deus. Então,
A partir da morte dele, ele virou um convertido. Não adianta nada para a salvação dele. Mas que é impossível o ateu continuar ateu depois da morte, porque ele está de cara com o Criador. Tá certo? Isso eu creio firmemente. Provo. Um dia nós vamos conversar sobre isso. Tá bom? Mas isso é a minha crença firme. Agora, tirando esse tipo de pessoas, o que nós estamos falando é de uma prisão, e nós somos chamados livres hoje, não para fazer qualquer coisa, mas para servir ao Criador, porque Ele nos fez com um propósito. Ele nos mantém existentes, inteligência, saúde, possibilidades, talentos, tudo, nos mantém existentes, temos um propósito. Então, nós agora servimos a Ele, com alegria, mas servimos. Então não é livre para fazer o que eu quiser. Não há autonomia. Não existe possibilidade de autonomia. Nem de sobrevivência. Não existe isso. Então nós estamos servindo ao Senhor. Agora em Efésios, então, o que ele fala em Efésios? Ele fala que Ele nos libertou, e é uma liberdade que nos é dada pela graça, não é meu esforço. Graças ao Senhor, não é pelo meu esforço, porque eu não tenho capacidade de conseguir isso. Tá? Então aí já está lá um pouquinho citando Gálatas, quer dizer, não é citando Gálatas, mas tratando o assunto de Gálatas. Porque havia um grupo dentro da igreja que queria fazer de novo que você alcançasse essa liberdade através de cumprimento de regras, seja quais forem, regras litúrgicas, regras éticas, regras pessoais. E então Paulo diz assim, nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, não é de obras para que ninguém se glorie, ponto. Então, nós, olhando as Escrituras, nós que dizemos sola a Escritura, nós entendemos assim, é somente pela graça que eu sou livre completamente. Mas no próprio capítulo 2, Paulo emenda dizendo assim, mais uma vez ele repete, sois salvos pela graça para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. Então, versículo 10. Então agora eu sou chamado numa liberdade totalmente desatado dos nós e dos pesos da minha consciência pesada, do meu medo de morrer, de ser condenado. Agora eu estou livre, estou solto, mas eu estou solto para fazer alguma coisa que Deus preparou para eu fazer. Então eu acho que isso vai dentro daquilo que você perguntou, se eu entendi a tua pergunta. Mas de qualquer maneira, as leis morais de Deus, nenhuma delas foram revogadas. Exatamente. Então, os 10 mandamentos continuam tendo que ser seguidos, sim, e todas as demais ordenanças e leis morais têm que ser seguidos, sim. E Jesus resumiu isso em 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se você ama o seu próximo como a si mesmo, você naturalmente vai seguir uma série de leis morais. Você não vai cobiçar a mulher dele, você não vai matá-lo, você não vai roubá-lo, você não vai fazer um monte de coisas que estão ali nos 10 mandamentos e resumem nesse aspecto, né? Então, não fomos livres, sim, das garras do pecado, fomos livres, sim, do cumprimento estrito das leis, particularmente cerimoniais, e nós estamos sujeitos a quedas. Ainda que nós procuremos cumprir todos os mandamentos de Deus, morais e de cunho espiritual, essas coisas, nós não somos capazes, continuamos incapazes, mesmo depois de salvos por Jesus Cristo, mesmo depois de termos o nosso pecado perdoado, nosso coração lavado pelo sangue, nós continuamos incapazes de sermos totalmente fiéis. O próprio Paulo fala isso na sua carta aos Romanos. Né? E uma das cláusulas de clareza dessa liberdade, depois que fomos encontrados por Cristo, é que se nós ainda somos pecadores, a palavra nos diz que nós confessamos o nosso pecado, e em confessando ele, o Senhor Jesus, o nosso Deus, é fiel e justo para nos perdoar dos pecados, não só perdoar, ignorando como se não tivessem, mas tratando-os, porque ele diz, nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós ainda estamos diante da lei de Deus, nós ainda estamos diante da sua santidade, nós estamos ainda muito aquém, mas em Cristo Jesus nós podemos ter a segurança e a certeza que, libertos por Ele, também seremos conduzidos, restaurados, purificados e
progressivamente santificados por Ele. Exatamente. Esse é um caminho que todos nós devemos seguir com todo o empenho que tenhamos, né? Uhum. Porque a Bíblia diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Nós não vamos fazer nada para nos salvar. Desenvolver a nossa salvação significa exatamente o que você falou. Desenvolvermos a nossa vida de santificação. E outra coisa, nós não conseguimos desenvolver a nossa vida de santificação sozinhos, autonomamente. Só conseguimos desenvolver a nossa vida de santificação se estivermos submissos a Deus, a sua lei e as suas ordenanças e formos guiados por Ele. Jesus, na sua oração sacerdotal, falou, né? Eu me santifico para que eles sejam santificados em mim. Então, é todo um processo na nossa vida. Nossa vida não acaba. Nossa vida espiritual, nossa vida espiritual e de religiosa, de comunhão religiosa, não tem fim. É isso que os autores das cartas, dos evangelhos, principalmente Pedro, né, fala sobre esse nosso desenvolvimento da nossa vida espiritual, que nós devemos ficar estagnados, tomando leite a vida toda como bebês, mas devemos crescer, né? Paulo fala isso, Pedro também fala, né? Para que podemos nos alimentar mais. Então, nós devemos continuar nos alimentando e cada vez de uma maneira mais profunda, porque quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, mais nós vamos conhecendo a Deus, a sua vontade, e nós vamos vendo que a sua vontade é, como diz Romanos também, né? É perfeita, boa e agradável. Isso que é o ponto. Agradável. Nós temos que saber que isso para nós é uma transformação tão grande que nós sentimos prazer quando estamos longe da lei do Senhor, né? O Salmo 1, nós sentimos falta e sentimos mal porque a nossa liberdade não está sendo bem aproveitada. Eu acho, dentro disso também, uma das coisas que me vem à mente é a questão de que nós estávamos falando sobre o desejo do ser humano de ser livre, a falsa sensação de liberdade, essa busca por uma autonomia que é loucura. Até a ilustração que você deu é naquele texto filosófico que você falou, que lá do ensino secundário, eu achei fantástico, do Manuel se jogou na frente, foi livre para jogar na frente do trem. Se quiser eu leio aqui, fica mais completo. Mas nisso tudo a gente chegou na liberdade que nós temos em Cristo. Em outro aspecto, essa liberdade também precisa ser reafirmada constantemente, porque existem muitas pessoas que são crentes, são sinceras em sua fé em Cristo Jesus, mas muitas vezes se veem presos em várias questões de sua própria vida. Crentes que confiam em Cristo para a sua salvação, mas são presos no vício. Sim. Diversos. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu morei um tempo nos Estados Unidos e era a coisa mais simples de se ver, como no costume norte-americano, muitas vezes, isso lá nos anos 90 ainda, não sei como é hoje, as pessoas eram quase que viciadas em refrigerante, ou viciadas em refrigerante. A minha mãe americana, quando ia ao supermercado, ela perguntava qual era o meu refrigerante favorito e ela trazia 2 caixas de 46 latas para eu beber. E se eu tomasse aquilo numa semana, ela comprava mais 2. Então, a gente muitas vezes taxa o vício do cigarro, do tabaco, então não. Mas é bebida, é cigarro, é uso de celular, é maledicência. Pessoas que estão aprisionadas a pecados e a desvios do nosso caráter, mesmo tendo crido na salvação em Cristo Jesus. Como a gente precisa continuar enfatizando a liberdade que temos pelo processo também de santificação do poder da palavra do Espírito na vida dessas pessoas e nas nossas também, pastor Fernando? Nós precisamos cada vez conhecer mais a vontade de Deus, porque é isso que nós vamos concluindo quando nos convertemos, quando acreditamos na existência dele, que ele nos fez, tem um propósito. Então eu preciso entender quem ele é, o que ele deu ordens e seguir o exemplo dele. Essa semana, nas leituras que eu faço, tem um programa no Instagram, não é? de reunião de oração, eu estava lendo Pedro, né? Então o Pedro que fala para nós que nós devemos ser santos como Deus é santo.
esse é um padrão absurdo. O padrão é absurdo, eu nunca serei santo como Deus é santo, mas esse é o meu padrão. Então eu preciso cada vez mais conhecer a lei de Deus, para obedecer cada vez mais à lei de Deus e receber as bênçãos decorrentes da obediência à lei de Deus, que é o que está escrito lá em Pedro, no capítulo 2, o texto, aliás, 3, que eu li esta semana. Então ele diz assim, que nós devemos então agir, procurar a paz, empenhar em alcançar, e nós devemos fazer isso, aquilo, outro, e o Senhor há de nos recompensar, inclusive escutando nossas orações. Eu disse, Deus nos dá coisa que nós não merecemos e que nós nem pedimos. A graça comum alcança crentes e não crentes, mas mesmo o crente, ele é alcançado por uma espécie de graça comum, comum a todos os crentes. O Senhor Deus nos dá muitas bênçãos, inclusive a misericórdia dele sobre nós a cada manhã renovada. Não é? Mas há alguns crentes que, fazendo a obra do Senhor, recebem do Senhor bênção de Deus. Está escrito nas Escrituras. Né? Quando eu sou obediente, eu faço a vontade do Senhor. Mas como é que eu posso fazer a vontade de Deus? Somente conhecendo. Daí a nossa grande declaração, Escrituras, as Escrituras, só as Escrituras, eu preciso conhecer. E o único jeito de eu exercer essa liberdade, interessante isso, né? Plenamente, é conhecendo mais para obedecer cada vez mais, eu vou exercer mais a minha liberdade. Não é ridículo, porque você percebe assim, eu só vou poder usar todas as características do meu automóvel, por exemplo, desde que eu saiba o que é esse meu automóvel e eu esteja usando a rotação certa, eu vou aproveitar muito mais. Dentro de uma limitação a certos conhecimentos, correto assentar, pegar a direção, o olhar lá em cima e tal, essas coisas acabam trazendo mais desempenho para mim. Então, o cara que consegue correr melhor num carro de corrida qualquer, é o que conhece melhor, se adapta melhor. A nossa vida é assim, quanto mais eu conheço de Deus e mais eu vivo de acordo com a vontade do Senhor, mais eu usufruo. E quanto mais leis, maior a sua liberdade, porque você tem caminhos a seguir, né? Porque quando você não tem lei alguma, você não sabe para onde ir, né? para onde ir. Você fica preso a você mesmo, entendeu? Então, isso que você falou de Pedro aí, só lembrando o que o Lugero falou também, referente à lei, essa citação de Pedro de ser de santos como eu sou santo é de Levítico. Sim. Não é? Então, vem lá do Levítico, e Pedro cita aqui no Novo Testamento, leis do Levítico, que precisam para a nossa vida. Ser de santos como eu sou santo. Na verdade, é um padrão, como você falou, inatingível, mas nós temos que trabalhar na nossa vida. E mais, nós temos que santificar o nosso ambiente. Então nós somos livres, como o Fernando falou, como a carta aos Efésios fala, para um propósito, pelas boas obras. Então nós temos que santificar o nosso ambiente, começando na nossa casa. Um santificando o outro, né? O tema do nosso mês na igreja, esse mês é santificação na família, né? Então, aquele texto de 1 Coríntios, se não me engano, que diz que o marido crente santifica a esposa não crente, a esposa crente santifica o amigo, o esposo não crente, e assim seus filhos são purificados, sem os quais seriam impuros. Então, é importante também essa transmissão da nossa liberdade que Cristo nos deu para a santificação do próximo. Eu gostaria de ler, se a gente tem tempo, aquele texto da liberdade para leia, para ficar bem mais claro aqui. Então diz assim, olha, começa assim, muito bem escrito. Um homem foi esmagado pelo comboio 131 na linha 3 da estação do metropolitano de Saint-Lazare, Paris, né? Esse homem tinha 29 anos, né, Manuel? É Bernardo. Ontem Bernardo andava em uma das extremidades da plataforma de um lado para outro. Afastou-se dos passageiros, inclinou-se para olhar as luzes da máquina e foi lançado sobre os trilhos de pés juntos e os braços ao longo do corpo como um mergulhador. Com suas pernas cortadas, o rosto queimado, morreu imediatamente. Ele não mais dobrará a esquina da rua Ordener, onde, ainda criança, aprenderam jogos de bola de gude e de gato empoleirado, deve ser esconde-esconde, né? Não mais subirá a escada estreita, onde se sentia o mau cheiro de frituras e da latrina. Não mais lerá, apoiado sobre o fogão a gás, sobre a fresta da cozinha, os anúncios de emprego do Parisien Libéré.
Ele havia aprendido a profissão paterna, alfaiate de meia confecção. Há 5 meses estava desempregado. Pequenos anúncios, escadas, recusas duras, e depois suas roupas se tornaram de tal forma andrajosas que não ousava mais sair. Alguns de nós já ficou dias inteiros deitados na cama com a impressão de não ter mais aspecto de homem num mundo que recusa o seu trabalho? Bernardo ouvia as panelas de sua mãe do outro lado do tabique. Ele vive à custa da mãe. Saiu ainda uma vez. Na fábrica, recusaram-no para servente porque era muito fraco. Não estava comendo. No escritório, um chefe de serviço olhou hostilmente seus sapatos furados. Não há vaga. Às 7 horas da manhã do dia seguinte, ele se insinuou pela entrada do metrô de Saint-Lazare, na hora de volta do trabalho. Todos estão presos aos relógios, preocupados com o trabalho. Ele está livre. É livre. Pode ir ao museu, ver as flores nos parques, é livre para pensar na física de Einstein ou na Imaculada Conceição. No momento, ele se sente livre, sobretudo para escolher entre o bico de gás e os carros do metrô. São 7 horas da manhã, começa o dia de um homem livre. Um homem foi esmagado por esta liberdade. Uau! Eu achei esse texto muito bom para a gente entender como o conceito de liberdade não é simples, é algo tão complexo e apoia o que o pastor Fernando falou desde o começo, que ninguém é livre. Uhum. A liberdade é sempre relativa. Mas para nós que encontramos a Cristo, e isso nós falamos os três aqui o tempo inteiro, encontramos uma liberdade real. Exato. E que não é de fora para dentro, né, pastor Marcelo? É libertos o nosso espírito liberto do pecado e da morte. Nossa mente descansa, então, nas certezas de Cristo, e o nosso corpo, que vai passar com o tempo, que nós estamos presos a ele, né? Porque nós temos limitações reais da nossa vida, do nosso físico, também, quando libertos deste corpo, ainda assim, a palavra nos promete que esse corpo será ressurreto no último dia, glorificado, e nós então iremos de forma plena e completa para o encontro do nosso Deus. Sem essa esperança, como ser livre? Exatamente. É isso que eu tenho falado na igreja com esse assunto de Covid. Olha, se for você morrer, não é esse corpo com Covid que vai entrar na glória. Esse corpo que nós temos aqui não entra na glória, né? É impedido, nós não podemos entrar na glória com esse corpo. Somente com o corpo glorificado como o de Cristo nós podemos chegar à presença de Deus. Eu vi esses dias, não sei quem colocou, não me lembro, mas aí uma frase do John MacArthur, né, um pastor americano, muitos conhecem, e ele disse assim: o máximo que a morte pode fazer com o crente é colocá-lo nas mãos do Pai. Acabou. O máximo que a morte pode fazer com o crente é colocá-lo nas mãos do Pai. Afinal de contas, se a morte enfim chegar, nós já estamos livres. Ô, Martinho Lutero, hein? Com ele reinaremos. Com ele reinaremos. Na verdade, né, eu falei aqui, eu tenho que completar esse assunto de se você morrer, seu corpo não... Nós não podemos também desprezar o cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde, fazermos todas as prevenções necessárias, mas aquilo que está programado na nossa vida, na vida de qualquer um, já está definido, nós não podemos alterar. Nós não sabemos o que está programado para cada um de nós. Portanto, nós temos que seguir as regras do mundo em que vivemos também. Sem dúvida. Nós somos livres também para seguir a lei que nós vivemos, do mundo que nós vivemos. Então, como eu citei, eu não queria ter citado, mas já que eu citei, eu tenho que ir até o fim. Tem que ir até o fim, né? Então, nesse ambiente que nós estamos aí de pandemia, essas coisas, não é porque eu sei que estou livre e que vou um dia, se eu morrer eu estarei na glória com o Pai, que eu vou relaxar, que eu vou contaminar os outros, que eu vou ser até um criminoso, né? Nada disso.
todas as precauções têm que ser tomadas, porque a mesma coisa que Jesus falou para Satanás quando foi tentado, né? Satanás falou, se atira do pináculo do templo que os anjos do Senhor vão te amparar. E ele falou, não tentarás ao Senhor teu Deus. Exatamente. Então nós também não podemos tentar ao Senhor nosso Deus, relaxando nos cuidados que nós devemos ter. Sendo livres, nós... Aí que está. Acho que a questão é... Liberdade não significa você fazer o que você quiser. Exatamente. E por sermos livres, o que nós somos também libertos é do medo. Nós nos cuidamos, fazemos o melhor, obedecemos às leis do governo, cuidamos do nosso próximo, mas sem temer, porque já estamos livres em Cristo Jesus. Gente, muito obrigado. O tempo passa rápido, né? Passa muito rápido, mas acho que, sem dúvida alguma, chegamos a uma conversa. Foi uma conversa muito importante e, com certeza, muitas pessoas serão edificadas por isso. Exatamente. Pastor Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Quando puder, volte. A porta está aberta. Tá bom. Pastor Fernando, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Deus possa abençoá-lo. Está sempre abençoado, né? Sempre. Exato. Eu que agradeço de novo, Diário. Tá certo. Eu queria agradecer a você que esteve nos acompanhando durante toda essa conversa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Se você está nos ouvindo nas principais plataformas de streaming, né, onde o podcast da Teomídia Cast é veiculado semanalmente, você está nos ouvindo e quer assistir esse programa na sua íntegra, acesse o nosso site teomídia.org. Lá você vai ter acesso ao nosso aplicativo, o Teomídia. E você pode se inscrever, baixar o aplicativo e ter acesso a esse conteúdo e muitos outros. Filmes, palestras, pregações, cursos, todos a respeito de teologia, vida e fé, para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe ricamente, um forte abraço.